personagens que fizeram a história e a nação. Curiosidades, momentos, um tempo pra lembrar. O Nikit das antigas veio pra resgatar. Além da esquina, vamos descobrir os passos do passado que nos trouxeram até aqui. Um mergulho na história, na emoção do saber, porque entender de onde viemos é o que nos faz viver. E hoje vamos falar da Rua Professor Tassílio. Vários amigos que moram ou moravam na Rua Professor Tassílio. Robson, Fúvio, Guilherme, Tony, Edgar, Michele, todo mundo que morava na Professor Tassílio. Se liga aí, vocês sabem por que a rua tem esse nome? Sabe quem foi o Professor Tassílio? Vamos descobrir agora no Além da Esquina. Meu nome é Maico Vilela e vamos embarcar nessa jornada. O primeiro nome oficial da Rua Professor Tassílio foi Travessa da Boa Vista, que cortava a Rua da Boa Vista, atual vereador Duque Estrada. Tudo isso, obviamente, por conta da Fazenda Boa Vista, que pegava toda essa região de Santa Rosa e ia até o Cubango. Cubango, que tem esse nome de um termo muito engraçado. Na verdade, era um termo indígena, significava terras escondidas, era Ubang. Só que como existia um grande tráfico de escravos nessa região, principalmente escravos angolanos, os escravos começaram a falar Cubango ao invés de Ubang. Por quê? Porque em Angola, um dos principais rios se chama Cubango. Então, toda aquela região passou a se chamar Cubango. Seguindo a ladeira do Boa Vista, a gente já tinha desde 1883 o Colégio Salesiano Santa Rosa. Em 1907, aqui chegou, vindo do Colégio Salesiano de Lorena, um jovem chamado professor Otacílio Ascânio Nunes. Ele ficou órfão aos 10 anos de idade e foi criado pela senhora Coleta Augusta, que era descendente dos índios puris. O professor Otacílio, ele se tornou um verdadeiro faz-tudo na escola. Ele lecionava diversas disciplinas. Ele fazia traduções de inglês, francês, italiano, latim de diversas obras. Ele, como era também um exímio músico, ele virou regente da banda da escola. Ele foi o primeiro regente negro de uma escola que a gente teve no país, no Brasil inteiro. Foi o nosso professor Tassílio. Além disso, ele dava aula de esportes. Ele era também um grande esportista, além de ser até o jardineiro da escola. Ele cuidava de todas as plantações das flores, tudo da escola. Como eu falei, era um faz-tudo daquela escola. Vamos lembrar que a gente está em 1915. Em 1915 a gente não tinha a ponte Presidente Costa e Silva, que foi inaugurada só em 1974, a ponte Rio-Niterói. Então, para a gente poder ir às festividades no Rio de Janeiro, a gente tinha que dar a volta pela Bahia ou através do transporte marítimo. Só que a gente sempre observou que existem cuidados nesse transporte marítimo, principalmente na Baía de Guanabara, que já foi palco de diversas batalhas, inclusive. Então, há até navios que estão naufragados aqui. E essa preocupação náutica também existia até por conta do recente naufrágio do Titanic. A gente está falando de 1915, no período do professor Tassílio. O naufrágio do Titanic foi em 1912, 3 anos antes. E curiosamente, eu estava dando uma pesquisada, no mesmo ano de 1912 já existiam 3 filmes sobre o naufrágio do Titanic. Uma coisa muito curiosa. Então, o Colégio Salesiano contratou a empresa de barcas da Cantareira. Inclusive a estação de barcas antigamente não ficava onde a gente está acostumado, ela ficava lá na Cantareira, para que os 328 alunos fossem no dia 26 de outubro para uma cerimônia do Cardeal Arco Verde lá no Rio de Janeiro. E foi assim que começou essa grande tragédia. Pela manhã foi feita uma festa maravilhosa, a presença dos alunos do Colégio Salesiano, dos padres, do próprio professor Tassílio. Foi feita uma cerimônia com a banda, com cavalos, tudo perfeita ordem na parte da manhã, lá com o Cardeal Arco Verde. Aí no início da tarde,
os alunos regressaram até a barca 7ª, que foi a barca que eles colocaram para levar os alunos, e ao invés de voltarem direto para Niterói, eles resolveram dar mais uma volta, um passeio pela Baía de Guanabara. E aí que foi o grande problema. Existe até uma outra versão que eu não consegui realmente comprovação, eu li até os jornais da época, mas eu não consegui verificar se realmente foi verdadeiro. Mas existe uma outra versão que haveria uma outra cerimônia às 16 horas na Igreja da Candelária. E por isso que os alunos não teriam retornado direto para Niterói, eles ficariam passeando pela Bahia para depois voltarem para a cerimônia do Rio. E a história da Candelária também remete a um fato muito curioso sobre o naufrágio. Existe uma história que o Antônio Martins Palma e a Leonor Gonçalves, um casal português, no século XVII, tinha sido atormentado por uma grande tempestade num navio chamado Candelária. E quando eles estavam no meio dessa tempestade, eles fizeram uma promessa. O primeiro local que eles conseguissem chegar com vida, eles ergueriam uma pequena capela em homenagem à Nossa Senhora da Candelária. E esse primeiro local foi o Rio de Janeiro. E aqui eles construíram a primeira capelinha. Não tem nada a ver com a Candelária que a gente conhece de hoje, que ela foi reformada várias vezes. Mas ali foi o ponto inicial, com uma pequena capela erguida por esse casal português. Bom, de qualquer forma, a única certeza é que a barca 7ª ela não voltou diretamente para Niterói. Ela foi dar um passeio ali pela ilha de Mocanguê. E o mestre Januário acabou fazendo com que a barca esbarrasse numa pedra e naufragasse. Nesse naufrágio, faleceram 27 crianças e o professor Otacílio Ascânio Nunes, que antes de se afogar, ele conseguiu salvar centenas de crianças. Esse foi o relato de todos que viveram naquela época. Ele foi um verdadeiro herói. Ele conseguia trazer até 4 crianças nas próprias costas, até que depois ele sucumbiu e não conseguiu mais se erguer. Essa história pouca gente conhece. O nosso herói, um herói aqui, que não era niteroense, ele veio de São Paulo, mas fez parte da nossa história. O corpo do professor Otacílio foi encontrado dias depois na praia de Botafogo. E um ano depois desse trágico acidente, o prefeito Otávio Carneiro resolveu colocar o nome daquela rua, daquela ladeira da Boa Vista, de Rua Professor Otacílio, porque lembraram de um fato que aconteceu na época. O professor Otacílio era tão bom esportista que uma vez ele arremessou a bola do Colégio Salesiano, que varou todo aquele espaço e caiu na ladeira da Boa Vista. Então aquela rua passou a se chamar Rua Professor Otacílio. Chegamos ao fim da história de hoje. Se você gostou, se você curtiu, sugira o nome da sua rua, participe, compartilhe o canal. Vai ser legal, mais pessoas vão conhecer a história da própria rua e a gente vai fazendo ruas e mais ruas e ao mesmo tempo aprendendo muita história. Obrigado, curta o canal, aciona o sininho. Personagens que fizeram a história e a nação. Curiosidades, momentos, um tempo pra lembrar. O Nikit das antigas veio pra resgatar. Além da esquina, vamos descobrir os passos do passado que nos trouxeram até aqui.